mulheres, eu sou a Gileide Vieira e hoje eu estou aqui com mais uma mensagem bíblica para vocês. Eu creio que vocês vão amar essa palavra. Nós vamos falar sobre Débora, que foi uma juíza, tá? Em Israel, numa época que só os homens tinham vez, né? A gente sabe que na época da Bíblia só os homens podiam fazer tudo, né? Eles eram cabeça da família, eram profetas, eram generais, eram soldados. Então assim, mulher não tinha vez, né? E nesse caso aqui, Deus levantou essa mulher para ser juíza em Israel. E ela era uma mulher muito justa. Então eu vou ler aqui na Bíblia da Mulher um texto que tem aqui falando sobre ela. Que diz assim, que Débora aparentemente era uma dona de casa e que foi escolhida para servir a nação. Não sendo de uma linhagem aristocrática, ela é identificada simplesmente como a mulher de Lapidote, tá? Contudo, Débora foi a única mulher das Escrituras elevada a um alto cargo político por seu próprio povo. Apesar de sua responsabilidade doméstica provavelmente terem sido colocadas em segundo plano durante o seu serviço no país. Mas isso não quer dizer nada, ela com certeza deu conta de tudo. E ela descreveu a si mesma como sendo mãe de Israel, tá? Que Deus a levantou, antes de tornar-se juíza. Não é relevante saber se essa é uma referência de maternidade para com seus próprios filhos ou uma expressão de maternidade espiritual para com todos os filhos de Israel. Eu creio que é as duas coisas, né? Ela era esposa, mãe e tinha o povo de Israel que ela tomava conta como juíza. Então ela era mãe de Israel, né? Uma maternidade da nação, né? Numa nação sedenta de espiritualidade, caracterizada pela rejeição de Deus e por determinação entre o povo, de cada um agir ao seu próprio modo. Era uma época que as pessoas eram rebeldes, aí Deus abandonou a nação, deixou eles a própria conta da própria sorte, mas como Deus ele é misericordioso, ele foi e levantou essa mulher para poder tomar conta do povo, para ver se o povo entrava na linha de novo e ia ter um futuro melhor, né? Aí o que acontece aqui com Débora? Débora foi, antes de tudo, uma conselheira. Demonstra sua liderança à sombra de uma palmeira próximo da sua casa, discutindo e sugerindo soluções para as pessoas com problemas. Então assim, ela perto da casa dela, ela recebia as pessoas para ir resolvendo o problema do povo. Ela é uma conselheira, né, do povo. É obediente a Deus, né? O sistema judicial civil era inepto, o exército era fraco demais para defender as fronteiras do país. O sacerdócio daquela época havia sido uma teocracia, era imponente e ineficaz. Assim, os homens daquela época não estavam conseguindo resolver nada. Estava todo mundo impotente, fraco, sabe? Não estavam conseguindo resolver nada. Já não era possível ter uma vida normal, e assim Débora tornou-se juíza e, por fim, uma libertadora de seu povo num tempo de guerra. Olha que tremendo, na época que os homens estavam confusos, ninguém conseguia ser profeta, ninguém conseguia ser líder espiritual, ninguém conseguia liderar os soldados na guerra. Deus levantou uma mulher para colocar a casa de Israel em ordem. Então, eu já falei e falo de novo, mulher, você é importante para Deus, você é amada de Deus. Os homens são importantes também, porque Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Mas você tem um papel importante na sociedade. Quando os homens estão fracos, estão caídos, estão derrotados, Deus levanta uma mulher para poder dar a mão para a população, que seja para o marido, que seja para um filho, que seja para um familiar, que seja para um amigo, que seja para uma comunidade. Deus levanta essa mulher para levantar a família, para levantar qualquer um que precise de Deus na vida. Então você seja essa mulher forte e ativa. E aqui ainda fala mais ainda sobre Débora. Nessa região, o desprezível rei Jabim perseguiu os israelitas.
Débora convocou Baraque, da tribo de Naphtali, na fronteira do norte, e ordenou que ele recrutasse o exército de 10.000 homens da sua própria tribo e da tribo vizinha de Zebulon. Olha só que mulher inteligente. Ela chamou 2 homens de guerra de 2 tribos para poder levantar homens para poder lutar nessa guerra. Baraque hesitou, olha só, ele ficou com medo, insistindo que Débora o acompanhasse no cumprimento dessa tarefa. Então assim, ele estava com medo e ele pediu para Débora ir junto com ele. Olha que coisa interessante, gente. Vocês precisam ler a Bíblia para vocês terem noção do que é uma mulher obediente a Deus. É uma mulher forte e ativa. Baraque ficou com medo e falou: Débora, vamos comigo, porque aí eu fico animado, né? Eu tenho força. Ela não apenas ficou com ele durante o processo de criar um exército, mas também sugeriu a estratégia para a batalha. Olha como Deus deu sabedoria para essa mulher, certo? No passado, Deus havia falado por meio de seus líderes, por Moisés e por Josué. E naquele momento, ele estava falando por meio de Débora. Deus ajudou-a enviando uma tempestade violenta. Então assim, Deus ele criou uma situação na natureza para ajudar Débora, naquele movimento, né? De uma reconstituição em menor escala da travessia do Mar Vermelho, as carruagens inimigas com seus cavalos que atolaram na lama. Então assim, Deus fez um movimento na natureza para ajudar Débora, né? Para ganhar aquela guerra junto com Baraque. A destruição do poder cananeu foi imortalizada por Débora e por Baraque no exemplo de que havia de mais refinado na poesia hebraica, um cântico de louvor a Deus, no qual são descritos os acontecimentos que deram ao povo a vitória. Antes de Débora exercer sua liderança em comum e de demonstrar sua capacidade de tomar decisões para salvar a nação, né, das dificuldades, ela foi uma dona de casa. Ela era esposa e mãe. Sua compaixão foi despertada pelas atrocidades que seu povo estava sofrendo. Ela tomou a iniciativa e colocou-se à disposição, tornando-se vitoriosa ao confiar em Deus, e assim inspirou outros ao seu redor a terem, né, a mesma confiança em Deus. Então assim, é uma mulher que ela não aceitou a injustiça que estava acontecendo com o povo dela. Ela se levantou, se dispôs na vontade de Deus, na direção de Deus, foi obediente, e Deus fez ela ganhar uma guerra contra os inimigos, né? Que o povo estava sendo oprimido pelos inimigos. Então ela se levantou junto com Baraque e ela venceu essa guerra. Então assim, vocês também podem vencer qualquer batalha que esteja na tua vida. Se é um problema no seu casamento, se é um problema com seu filho que está envolvido com drogas, que está com más companhias, a sua filha que está fazendo más amizades também, está indo por um caminho errado, um caminho da prostituição, seja lá qual for. Se você está com um problema com um pai e uma mãe doente em casa, se você está com qualquer tipo de problema que você esteja, abra a Bíblia, leia, ore, peça a Deus para te dar uma direção, para te dar uma solução, porque Ele vai te ajudar. Ele levantou uma mulher para salvar a nação de Israel de uma guerra. O povo poderia ter morrido, mas ela foi inteligente, ela recebeu a inteligência de Deus para poder criar uma guerra e vencer. Olha, uma mulher como fosse juíza e junto com o general do exército venceu uma guerra para salvar um país inteiro. Imagina você na sua casa, você dentro da sua casa. Você pode, com a ajuda de Deus, salvar o seu marido, os seus filhos e toda a sua família do mal, porque o mal, ele está rodeando, querendo nos devorar, querendo devorar a nossa filha, o nosso filho, querendo devorar o nosso casamento. A gente não pode deixar. E a única arma que nós temos é a palavra de Deus. O único suporte que nós temos é a mão poderosa de Deus para nos ajudar. Creia e confie. Você é uma mulher poderosa, você é uma mulher mais do que vencedora. E se você quer ter certeza de que Deus tem a vitória para a tua vida, leia a Bíblia. Eu vou te indicar o livro de Juízes, que está no Velho Testamento, que conta a história de Débora. Você vai se assustar com como tremendo Deus usou a vida dessa mulher. Você vai ficar feliz, você vai ficar animada. Se você estiver em depressão, você vai levantar dessa depressão. Se você estiver ansiosa, você vai acalmar na hora. Você não vai ficar apreensiva com o teu futuro, porque Deus é o dono do teu futuro.
Se você estiver estressada, o seu estresse vai passar, porque você pode confiar no Senhor. Deus é o teu alicerce. Deus é o teu porto seguro. Eu já passei por muitas situações difíceis, mas tudo eu corro para Deus. Tudo eu corro para Deus e tudo está se ajeitando. Todas as situações difíceis que eu passei, eu pedi ajuda para o Senhor e o Senhor me ajudou. E até hoje Ele continua me ajudando. Basta você orar, crer e confiar, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você pede e do que tudo que você pensa. Creia e você terá tão poderosa quanto Débora, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Eu creio, em nome de Jesus. Receba a vitória. Amém.